Bom dia, meus queridos, como é que estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que a família, espero que todos vocês estejam bem, com saúde e na paz. Hoje nós vamos trabalhar com a análise combinatória, mais uma vez, e com os objetos de conhecimento permutação simples e permutação com repetição. Iniciamos a análise combinatória com o princípio fundamental da contagem e na semana passada com fatorial de um número natural. Hoje nós vamos aprofundar mais esses conceitos para aprender realmente a fazer contagens magníficas na matemática através desses objetos de conhecimento. Convido vocês mais uma vez e juntos vamos mergulhar nesse universo, aprender a fazer contagens em que esses algoritmos, essas propriedades vão ser grandes aliados, né? Vão dar grandes suportes para a gente. Espero que vocês, sempre que possível, dê pausa no vídeo, façam juntos com o professor os exemplos, os exercícios e depois o questionário online, manda uma devolutiva para que o professor possa estar acompanhando também quais são as maiores dificuldades que vocês estão tendo e assim apresentar outras formas de resolução, outras propriedades que auxiliem vocês a realmente sanar todo tipo de dificuldade dentro desse objeto de conhecimento. Então vamos retomar alguns conceitos que nós vimos na última aula através de fatorial. Então, na última aula a gente trabalhou com fatorial de um número natural e aqui eu estou colocando a representação algébrica do fatorial de um número, que é representado através, se eu retomar aqui, através dessa exclamação, essa exclamaçãozinha é para dizer que aqui você está calculando o fatorial de n. E se esse n é um número natural maior que 1, calculamos o produto desse número pelos seus antecessores até chegar ao número 1. Então, o fatorial de n é multiplicar n pelo antecessor dele, que é n-1. Multiplica o n-1 pelo antecessor, que é n-2, de forma que eu multiplique todos os números que antecedem o n até o 1. E esse produto é o que nós chamamos do fatorial do número n, ou simplesmente de n fatorial. E a representação simbólica para esse tipo de cálculo, usamos essa exclamação. Olha aqui o exemplo, fatorial de 4. É o mesmo que você calcular 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o produto dá igual a 24. Outra maneira é usar a propriedade de simplificação de fatorial. Eu posso escrever o fatorial de 4 como 4 vezes, interrompo o produto ao invés de chegar até 1, eu paro no 3. Só que quando eu paro no 3, eu não posso esquecer de colocar a exclamação, para dizer que aqui eu estou indicando que vai multiplicar também o 3 por todos os seus antecessores até 1. Mas para que isso? Porque vai ter muitos momentos aqui que nós vamos precisar dessa propriedade para resolver determinados problemas na matemática. Então, pega essa dica aí que a gente vai ver já um exemplozinho que vai envolver esse tipo de propriedade. Fatorial de 6. Fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou eu posso interromper o fatorial. Fatorial de 6 eu interrompo aqui o produto do 5 até o 1, mas eu coloco a exclamação para dizer que está dando continuidade a esse produto. Então eu posso escrever dessa forma, o fatorial de 6, como eu posso escrever dessa forma aqui. E tem outras maneiras, eu poderia escrever 6 vezes 5 e interromper parando no 4, mas não posso esquecer de colocar a exclamação. Vamos ver esse exemplo aqui. Simplifique essas expressões. A primeira letra A tem uma expressão numérica onde o numerador e o denominador estão na forma de fatorial. Para não ter que resolver o produto de 10 fatorial, que é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até 1, eu simplesmente uso essa propriedade até o número 8, de forma que o numerador e o denominador tenham um fator em comum para usar as regras de simplificação de fração. Vejamos, fatorial de 10 é o mesmo que 10 vezes 9, interrompi o fatorial no 8, aí eu coloco a exclamação, como está aqui, e aí parou e o denominador e o numerador ficaram iguais. Qual foi o objetivo? O objetivo é que se esse denominador e o numerador estão iguais, eu posso usar a regra de simplificação de fração. Quando se tem numerador e denominador na forma de produto, simplifico o numerador e denominador pelo mesmo fator, e aí vai ficar apenas 10 vezes 9. 10 vezes 9, que dá igual a 90. Quando a gente tem um exemplo como a letra B, que envolve apenas letras, que aí já é uma expressão, uma fração algébrica, a gente sabendo essas propriedades, nós simplificamos de forma bem simples. Você percebe que n fatorial é maior que n-1, que é o denominador. Então, eu vou decompor o fatorial de n até o n-1 para que eu possa usar essa mesma regra para simplificar o numerador e o denominador.
Vejamos, ó. Fatorial de n é n vezes o antecessor de n é n menos 1. Se eu paro aí, eu tenho que colocar a exclamaçãozinha para indicar a continuação daquele produto. Porém, como o denominador e o numerador têm o mesmo fatorial, está na forma de um produto, eu cancelei, que é o mesmo que simplificar ambos pelo mesmo fator, dividindo o numerador e denominador pelo mesmo número, encontrando uma fração equivalente. Porém, aí quando eu cancelo esses dois termos, eu fico apenas com quem? Com n. E aí eu acabo simplificando a minha fração. Vejamos outro exemplo que vocês viram na última aula, uma propriedade que fatorial de 1 é igual a 1, e quando eu tiver fatorial de 0, o resultado também dá 1. Se vocês quiserem depois saber a demonstração de por que fatorial de 0 dá 1, o professor pode estar fazendo um vídeo especial só para isso, para explicar para vocês a demonstração desse fatorial, que é interessantíssimo. Permutação simples. Esse é o objeto de conhecimento da nossa aula. Permuta é o mesmo que você fazer troca, mudar reciprocamente objetos ou pessoas de lugar, de ordem. Então, quantas permutações existem da palavra paz? Vamos ver através desse exemplo como é que se aplica a permutação simples. Lembrando que se eu estou trabalhando com permutação simples, é porque os objetos ou as palavras em que eu estou fazendo as permutas das letras, elas não têm repetição. Porque quando se tem repetição, a gente tem objetos em comum e essa troca acaba não tendo alteração. Por exemplo, Ana, a palavra Ana, se eu mudo o A de lugar, o primeiro A com o último, permanece sendo a mesma palavra. E aí, nesse caso, deixa de ser permutação simples. Então, permutação simples é quando se faz troca ou mudança reciprocamente entre os objetos que estão sendo contados, sem repetição, quando eles estão trabalhando ali com objetos distintos. Então, a palavra paz é um desses exemplos, em que as três letras elas não têm repetição, são letras distintas, e para se fazer a contagem, vamos fazer aqui enumerando todas as possibilidades. Olha aqui, eu fixei a letra P, coloquei em destaque de vermelho, e mudei apenas a letra A e a letra Z de lugar. Ficou P, A, Z e P, Z, A. Outra maneira, se eu fixar a letra A, aí eu vou ter P, A, P, Z, A, Z, P. Na terceira coluna, eu estou fixando a letra Z como a primeira letra, mudando apenas a letra P e a letra A de lugar, de ordem. E assim a gente vai ter o quê? 6 permutações para a palavra paz. Mas quando eu falei para vocês no início da análise combinatória, nós não vamos precisar estar descrevendo todas as possibilidades para fazer contagem. Nós temos que aprender técnicas que facilitem essa contagem. Então, outra maneira de se calcular essa mesma quantidade de permutações, que também podemos chamar de anagramas. Anagramas é quando você pega uma palavra, muda a ordem das letras e forma uma nova palavra, mesmo que não tenha significado. É como se fosse um novo código, né? Que vocês viram aí que quando eu mudei as letras de lugar, não necessariamente formou uma palavra. A gente só tem aí paz e zap. As demais só formaram um anagrama da palavra paz, que é quando se faz todas as permutações. Porque nós vamos usar muito esse termo anagrama nos cálculos de permutações. Então, outra forma de se calcular aí era o seguinte: se você tem 3 letras, você tem 3 possibilidades de escolha da primeira letra. Para escolher a segunda letra, você tem 2 possibilidades, visto que já foi escolhida a primeira. E para escolher a última, você fica apenas com uma possibilidade de escolha de letra. Que esse produto 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que o fatorial de 3, que é igual a 6. Se eu multiplico 3 vezes 2 vezes 1, dá igual a 6 permutações a palavra paz. Então, de acordo com esse exemplo, vamos ver uma forma que facilite. De um modo geral, se eu tiver N elementos distintos e quero fazer as permutações desses elementos, como é que eu posso fazer isso? Primeiro temos N opções para a escolha do primeiro elemento. Depois nós vamos ter N-1 opções para a escolha do segundo elemento. E N-2 opções para a escolha do terceiro. Até que você chegue o elemento 1, que é quando esgotam todas as possibilidades de escolha. Você só fica mesmo com a escolha daquele único elemento, daquele último elemento. Quando você faz isso, você está calculando nada mais, nada menos do que o fatorial de N. Olha aqui, ó. Se eu quero permutar N elementos, é você pegar, primeiro escolha, eu tenho N possibilidades, na segunda eu tenho N-1, até chegar à última escolha, que fica apenas um elemento. E esse produto nós conhecemos da última aula e do retomando, o que eu coloquei agora como revisão no primeiro slide.
Esse produto aqui nada mais é do que o fatorial de n. Então, quando a gente quer fazer permutação de n elementos distintos, nós representamos dessa forma. P com índicezinho n, que nada mais é do que as permutações possíveis daqueles n elementos, que é dado nada mais nada menos do que o fatorial dele. Se eu quisesse responder, então, o exemplo anterior da palavra paz, eu poderia fazer da seguinte forma. Se são 3 letras distintas, eu quero fazer as permutações possíveis da palavra paz, é só colocar a permutação de 3. P, índice 3, que nada mais é do que o fatorial de 3, que dá 6. Eu não precisaria descrever todas elas. Vamos ver através de outro exemplo. Bom, quantos anagramas podemos formar com a palavra vida? De novo, anagramas é quando eu mudo as letras de lugar, de ordem, e mesmo que não forme uma nova palavra, mas formou um anagrama da palavra original, da palavra considerada no problema. Então, nesse caso, se eu quero permutar, fazer todas as trocas possíveis, já que são letras distintas, são todas as letras diferentes na palavra vida, então eu só preciso fazer a permutação de quê? De 4. Permutação de n, que nesse caso n é conhecido porque são 4 letras. Permutação de 4, como é que se calcula? É o fatorial de 4. E o fatorial de 4, olha aqui, aí destacando, vou colocar aqui para a gente poder acompanhar. O fatorial de 4, ó, se eu destaco aqui, é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse produto, eu digo sempre, o cálculo aí é o menos, assim, a problemática, a parte mais simples do problema. A parte mais complexa é o aluno compreender o que a questão quer e saber utilizar as propriedades adequadas. Quando se fala em permutação, permutação simples, é quando a ordem faz diferença. Qualquer letra que eu mude de lugar aí, eu vou ter um anagrama diferente do anterior. Então, porque são letras distintas. Então, todo cálculo que é feito utilizando... Se eu quisesse o princípio fundamental da contagem aí, eu também resolveria esse problema? Sim. Não existe só o caminho aqui da permutação. Se são 4 letras, você teria quantas possibilidades para escolher a primeira letra? Já que a gente vai poder mudar a ordem e formar anagramas distintos, a gente teria 4 possibilidades. Para escolher a segunda letra, eu teria quantas possibilidades? Se eu já escolhi a primeira, eu fico só com 3 letras agora. Para escolher a terceira letra, eu fico apenas com 2 possibilidades, e assim por diante. Para a última letra, eu ficaria apenas com uma. Só que quando chega nesse produto entre que eu tenho em ordem decrescente, números naturais até 1, esse produto é conhecido. Esse produto é chamado de fatorial. É o fatorial daquele número maior, o fatorial de 4. Então, não só através do princípio fundamental da contagem, mas nós podemos usar sempre que estiver fazendo permutações, cálculo de anagramas possíveis de uma palavra, a gente pode usar de forma já mais direta através das permutações simples. Vamos ver outro exemplo. De quantas maneiras 7 pessoas podem formar uma fila? Imagine assim, antes de você fazer contagem, só com os conceitos do ensino fundamental, uma pessoa que, se eu boto um desafio como esse, digo, coloco 7 cadeiras e digo, de quantas maneiras você pode colocar essas 7 pessoas aqui, de forma que a fila fique sempre diferente, a sequência. Eu posso fixar a mesma pessoa na primeira fila, na primeira cadeira, mas se eu mudo qualquer outra pessoa de ordem, a configuração da sequência daquelas 7 pessoas, ela muda. Para algumas pessoas, pensaria que seria um cálculo tão simples botar umas 7 pessoas em uma fila, mas existem quantas possibilidades? Só é você fazer o quê? O fatorial do número de pessoas, já que são pessoas distintas, diferentes, e a permutação de 7 é o fatorial de 7, que nada mais é do que 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, se eu tenho 7 pessoas e quero colocar essas 7 pessoas em uma fila ou em um sofá, uma cadeira, dependendo do que eu estou trabalhando, eu tenho 5.040 possibilidades diferentes. Se fossem 8 pessoas, você ainda multiplicaria isso aí agora pelo 8, ia dar 40.320 possibilidades. E se fossem 10 pessoas, passariam de 3 milhões de possibilidades. Então, imagine vocês, com 10 pessoas você consegue formar mais de 3 milhões de possibilidades de sequências diferentes de organizar essa fila. Então, quando eu digo que nós aprendemos realmente a contar através da análise combinatória, é quando você vê situações como essa, que só quando a gente começa a descrever situações como a da paz, que você vê a sequência, você visualiza, você diz, realmente o raciocínio que eu estou aplicando lá é o mesmo que está sendo aplicado agora através desses algoritmos, dessas propriedades.
Mas só que a gente não vai precisar estar descrevendo todas. Imagina eu tendo 7 pessoas e ter que fazer as 5.040 maneiras de organizar aquela fila. Sabendo todas as possibilidades, a gente usa esses cálculos, esses conceitos para muitas situações que vai auxiliar a gente na nossa vida, né? Vamos ver outros exemplos para aprimorar esses conceitos. Agora, quantos anagramas possui a palavra escola? Dê uma pausa no vídeo, tente fazer junto com o professor e aí vocês vão ver que é muito simples. Olha, a palavra escola, ela também não tem letras que se repetem. Então eu posso utilizar aí tanto o princípio fundamental da contagem, como eu posso já aplicar a questão de permutação simples, ó. Os conceitos de permutação simples. Já que são 6 letras distintas, eu vou fazer a permutação de 6, que dá o mesmo que 6 fatorial. Que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, resolvendo esse produto, 720. E agora, quantos desses anagramas começam com a letra A? Aí agora você já começa a ter uma restrição dentro do problema. Quando tem uma restrição, você prioriza essas restrições. Já que eu tenho que começar com a letra A, eu fixo essa letra A, e essa letra A fixa, eu só vou permutar as letras que realmente estão mudando de ordem. Então, eu permutei a letra A? Não, eu fixei ela. Fixando, eu fico com quantas letras? Se são 6 letras a palavra, fixo a letra A, ficam apenas 5 letras que vão estar permutando. Só essas 5 vão estar mudando de ordem. Então, permutação de 5, que é o mesmo que 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá igual a 120. Vamos ver um outro exemplo ainda tomando como base referência a palavra escola. Quantos dos anagramas da palavra escola não começam com a letra A? Ó, se eu sei todos os anagramas da palavra escola, que eu calculei no primeiro exemplo, que deu permutação de 6. Sei todos os anagramas que começam com a letra A, porque está lá fixa, foi o segundo exemplo. Então, para saber quantos não começam com a letra A, é só fazer a diferença. Pega todos os anagramas da palavra A e retira todos os anagramas da palavra escola, e retira aqueles que começam com a letra A. Então, permutação de 6 foram todos os anagramas. Permutação de 5 são aqueles que começam com A. Quando eu diminuo o todo desses que começam com A, sobram apenas aqueles que não começam com a letra A. Então, fica fatorial de 6 menos fatorial de 5. Fatorial de 6 a gente viu no primeiro exemplo que dá 720. Fatorial de 5, 120. Diminuindo 720 de 120 dá igual a 600. É óbvio que tem aluno que diz assim, professor, não seria mais fácil se eu tenho 6 letras distintas? Se o fatorial de 6 deu 720, então eu vou ter 720 dividido por 6, cada permutação vai ter 120 começando com a letra A, eu vou ter 120 anagramas começando com a letra E, ou seja, eu vou ter 120 anagramas começando com cada uma das letras da palavra escola. Então era só diminuir 120. É uma outra maneira. Na matemática a gente não tem só um caminho. Existem várias possibilidades de você resolver esse problema. Só mostrei um exemplo em que a gente usou as alternativas anteriores para poder complementar o raciocínio e resolver o problema. Vamos dar ainda continuidade a esse problema considerando a palavra escola. Quantos desses anagramas começam com consoante e terminam com vogal? Mais uma vez eu estou dando uma restrição para o problema. Se começa com consoante, eu vou fixar, vamos ver aqui a possibilidade. Sempre que houver restrições, temos que priorizá-las. Nesse caso, primeiro vamos colocar a consoante como a primeira letra. Quantas possibilidades nós temos de escolher as consoantes? 3. Quantas possibilidades eu tenho de escolher as vogais, que é a última letra? 3. Escolhendo as consoantes, escolhendo as vogais, nós vamos ficar com quantas letras permutando no meio aí? 4. Então, a gente vai ter aí, a montagem do problema é que é o mais complexo. Você sabe que você tem 3 possibilidades de escolha da vogal, como a primeira letra. Você tem 3 possibilidades de escolha da consoante como a última letra. E aí, fazendo essa escolha, você vai ter permutação de 4 letras entre elas, já que são 6 letras da palavra escola. E aí o cálculo vai ficar, fatorial de 4 é 24, então fica 3 vezes 24 vezes 3, que dá igual 216 maneiras de você escrever as permutações ou os anagramas da palavra escola com essa restrição, com essa condição de que tem que começa com consoante e termina com vogal. Ou vice-versa, se fosse o contrário também, a gente teria o mesmo raciocínio.
porque a quantidade de consoantes e de vogais nesse problema são iguais. Bom, considerando ainda a palavra escola, quantos dos anagramas dessa palavra começam com ES? Mais uma vez, vou fixar a palavra vou fixar as letras ES, e aí ficam quantas letras que vão estar mudando de ordem, permutando? Se eu fixei, porque é a restrição do problema, eu fico apenas com 4 letras permutando. E a permutação de 4, 24. O difícil do problema não é fazer a continha 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É você enxergar toda essa montagem de como você vai fazer o cálculo. Esse esqueleto aqui, esse esquemazinho aqui, que é a estratégia utilizada para vocês para chegar realmente qual é o algoritmo que você vai usar, se é princípio fundamental da contagem, se é permutação. Então, nós temos que primeiro montar todo o raciocínio, organizá-los de forma que a gente, na hora de aplicar o algoritmo, não tenha dificuldade. Bom, permutação com repetição. Quantos anagramas podemos formar com a palavra Ana? Nesse caso, observe que não podemos fazer permutação de 3, porque a palavra Ana tem repetição da letra A. Se eu pegar aqui e se eu fizesse permutação de 3, ia dar 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6 anagramas. Mas olha aqui a solução. Observe que eu fixei aqui o N no final, e se eu troquei aqui a letra A, coloquei até a letra A pintada de vermelho e de azul, para mostrar para vocês que quando eu mudo esse anagrama, fixando a letra N, mudei o A de lugar, o anagrama permaneceu o mesmo, porque as letras ou os objetos que eu estou mudando são iguais, existe repetição. Se eu fixo o N no início e mudo as letras A de lugar, você percebe que eu destaquei de cor diferente, e quando eu mudo permanece sendo o mesmo anagrama. Se eu coloquei N agora como a letra do meio, a mesma coisa se eu mudar aqui o A que está de azul com o A de vermelho, não muda o anagrama. Então, ao invés de 6, nós temos aí 3 anagramas. E como é que eu uso aí uma fórmula, uma maneira mais simples de resolver sem ter que descrever todas as possibilidades? Simples. Todas as vezes que temos anagramas com repetição, nós temos que calcular a permutação do total de letras ou de objetos e dividir as permutações das letras ou os objetos que se repetem. Pode ser qualquer outro tipo de situação que envolva esse raciocínio. Então, nesse caso aqui, permutação de 3, porque nós temos 3 letras na palavra Ana, só que a gente divide pela permutação de 2, que é o caso das letras que se repetem. Então, vai ficar fatorial de 3 dividido pelo fatorial de 2. Eu poderia usar aquela simples formulazinha, aquela propriedade, decompor o fatorial de 3 até o fatorial de 2 já para simplificar. Mas como é um número muito pequeno, eu fiz toda a multiplicação. É 3 vezes 2 vezes 1, só que aí eu cancelei os fatores que são iguais e aí ficou apenas 3. O mesmo resultado que a gente viu, de forma em que a gente teve que descrever todas as possibilidades. Só que aqui agora a gente vai usar o algoritmo, as propriedades da permutação com repetição para facilitar. Vejamos agora um exemplo. A palavra arara. Quantas permutações podemos formar com a palavra arara? Quantos anagramas? Se você vê que a palavra é formada por letras que se repetem, repete a letra A 3 vezes e a letra R repete 2 vezes. Então, como é que eu faço o cálculo? Vamos lá? Primeiro, na parte do numerador, eu indico todas as permutações que são formadas com a palavra arara, as 5 letras, como se elas não tivessem repetição. E divido pelas repetições. A repetição de 3 letras A vezes as repetições da letra R também ocorre 2 vezes. Então, eu pego o total de permutação, que é 5, e divido pelo produto das permutações das letras que se repetem. Como é que eu faço esse cálculozinho? Permutação de 5 é o fatorial de 5, permutação de 3 é o fatorial de 3 e permutação de 2 é o fatorial de 2. Eu vou decompor 5 até o 3 e vou parar para usar aquela propriedadezinha da regra de simplificação, do numerador pelo denominador, dos mesmos fatores que estão comuns, né, o mesmo termo. Então, parei no fatorial de 3 e simplifiquei, cancelando o fatorial de 3 com o fatorial de 3. Ficou apenas 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. E 2 vezes 1, 2. E 20 dividido por 2, 10. E aí a gente resolve de forma bem simples e espero que vocês, através desses exemplos, possam resolver o questionário online que eu estou disponibilizando nesse link e que através desses questionários eu possa também ter uma resposta de
vocês como é que estão tendo, se estão tendo dificuldades, onde é que vocês estão tendo maior facilidade de fazer as contagens através da análise combinatória, e juntos nós vamos aí realmente aprimorando nossos conhecimentos. Espero que possa ter ajudado nessa aula e até a próxima. E na próxima semana eu mando a folha com as resoluções de todos os questionários que foram apresentados.